reunião da Sociedade Geológica de Londres, no Reino Unido, de dezembro de 1912, anunciou uma descoberta que abalaria o mundo da paleoantropologia, a sub-área da arqueologia que estuda a evolução humana. O registro fóssil do elo perdido entre o homem moderno e o nosso ancestral primata teria sido encontrado em solo inglês. A espécie ficou conhecida como Anthropus dawsoni, ou mais popularmente, homem de Piltdown, por ter sido descoberto perto de Piltdown, em Sussex, uma área rica em rochas da área do Pleistoceno. A notícia deixou grande parte dos cientistas britânicos em polvorosa, mas logo, dúvidas começaram a surgir, e o que parecia um achado revolucionário se tornou um dos maiores engordos da história da ciência moderna. Essa grande armação foi criada por um arqueólogo amador que desejava a todo custo ser reconhecido por meio científico. Um advogado e colecionador de fósseis e artefatos pré-históricos, que vivia na região de Sussex, mas nunca exerceu realmente a advocacia, e sua paixão pela arqueologia o levou a inúmeras descobertas. 4 décadas depois, no entanto, a fraude foi exposta. Os vestígios do homem de Piltdown haviam sido montados a partir de um crânio humano com mandíbulas e dentes de um orangotangus. Apesar disso, como então sabemos hoje que o homem de Piltdown é uma fraude? Ficou curioso? Então continue aqui na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A farsa do homem de Piltdown é exposta, anunciou o New York Times em 21 de novembro de 1953. Parte do crânio do homem de Piltdown, um dos crânios fósseis mais famosos do mundo, foi declarada uma farsa pelas autoridades do Museu Britânico de História Natural, disse o artigo. Os fósseis de Piltdown, incluindo uma parte do crânio, uma mandíbula e alguns dentes, foram encontrados em 1911 e 1912. Este homem de Piltdown foi considerado por muitos como o primeiro inglês e, de fato, o elo perdido entre macacos e humanos. Mas em 1953, descobriu-se que a mandíbula era de um macaco moderno, um orangotango provavelmente, que havia sido tratado com produtos químicos para parecer que estava deitado no chão há centenas de séculos. A tampa do crânio ainda era considerada um fóssil genuíno, mas muito mais recente do que se acreditava originalmente. Esta declaração foi feita após 20 anos de rumores e especulações incômodas entre os paleontólogos europeus sobre a autenticidade dos ossos, afirmou o New York Times. As manchetes do London Star gritavam: a maior farsa científica do século foi grande. Vários cientistas altamente respeitados e sérios foram enganados e suas reputações manchadas para sempre. E anos de pesquisas e pensamentos foram desperdiçados na tentativa de analisar e encaixar os fósseis falsos no registro da evolução humana. As relíquias teriam sido encontradas em Piltdown, Inglaterra, por trabalhadores que cavavam um poço. Eles entregaram os ossos a Charles Dawson, advogado e geólogo amador. Ele recrutou a ajuda de outros cientistas notáveis que ficaram muito entusiasmados com a descoberta. Era fácil para eles acreditarem que os ossos, um crânio muito grosso do tamanho de um humano moderno e uma mandíbula grande e simiesca, faziam parte do mesmo indivíduo, porque essa fisiologia era o que eles esperavam de um elo perdido. Também lhes convinha, talvez inconscientemente, porque foi encontrado na Inglaterra. O New York Times, em 1953, relatou ainda: Sir Arthur Cate, famoso paleontólogo britânico, passou mais de 5 anos reunindo os fragmentos do que ele chamou de descoberta notável. Ele disse que o caso do cérebro era primitivo em alguns aspectos, mas em todas as suas características distintamente humanas. O homem de Piltdown foi nomeado Anthropus dawsoni, ou o Homem do Amanhecer, em homenagem ao seu descobridor, e paleontólogos de todo o mundo o trataram com reverência. Embora o fóssil tenha sido geralmente aceito como espécime mais antigo conhecido do Homo sapiente, em oposição ao homem macaco da China e de Java, muitos pesquisadores reservaram suas opiniões sobre o maxilar disputado. Na verdade, o homem de Piltdown jogou uma chave inglesa nos trabalhos de investigação da evolução humana.
Em 1925, Raymond Dart encontrou o crânio de Taung, um fóssil na África do Sul que ele acreditava ser o ancestral humano mais antigo, agora conhecido como Australopithecus. Mas poucas pessoas aceitaram sua descoberta, não se encaixava em Pilt Doll por um lado. Tinha um cérebro pequeno, mas uma mandíbula semelhante à humana, mas principalmente veio da África, e muitos cientistas europeus preferiam que a Inglaterra fosse o berço da humanidade. Dart acabou se provando correto. Por volta de 1939, o paleontólogo Kenneth Oakley desenvolveu uma nova análise química chamada teste de flúor. Os ossos fósseis absorvem flúor do solo e da água, portanto, os fósseis que estiveram no mesmo solo pelo mesmo período de tempo devem ter aproximadamente a mesma quantidade de flúor. Para autenticar que a mandíbula e o crânio do homem de Piltdown pertenciam um ao outro, o Museu de História Natural fez com que Oakley, um cientista não envolvido na descoberta de Piltdown, os testasse em 1949. Como se viu, os restos mortais pareciam ter quantidades semelhantes de flúor, sugerindo que eles pertenciam um ao outro, mas surpreendentemente eles pareciam ser muito mais jovens do que se pensava originalmente, talvez apenas 50 mil em vez de 500 mil anos. Isso tornou as coisas ainda mais confusas, já que havia exemplos fósseis de humanos modernos de 50 mil anos atrás. Isso teria feito do homem de Piltdown um retrocesso bizarro, não um elo perdido. Em 1953, Joseph Weiner, professor de antropologia física de Oxford, conheceu Kenneth Oakley em um banquete. Eles conversaram sobre o quebra-cabeça em Piltdown e Weiner não conseguia tirá-lo da cabeça. Ele tinha relatórios sobre a pesquisa e moldes dos fósseis e começou a examinar cada um minuciosamente. Ele ficou surpreso ao ver que os dentes fósseis pareciam ter sido deliberadamente triturados com algo abrasivo para dar-lhe um padrão de desgaste único. Ele ligou para Oakley, que teve acesso aos fósseis reais, e pediu-lhe para examiná-lo com uma lupa. Ele também se convenceu de que os dentes haviam sido propositalmente alterados para caber no homem de Piltdown. Weiner e Oakley então realizaram novas análises químicas, incluindo o teste de flúor aprimorado, e descobriram que a mandíbula e os dentes não tinham a mesma idade do crânio e nem eram fósseis, apenas ossos velhos. Os dois e o antropólogo de Oxford, Wilfred LeGros Clark, estavam agora certos de que a coleção de fósseis de Piltdown era uma farsa. Em 20 de novembro de 1953, eles relataram suas descobertas no boletim do Museu de História Natural. Eles explicaram que foram vítimas de uma farsa muito elaborada e cuidadosamente preparada. A falsificação da mandíbula é tão extraordinariamente habilidosa e a perpetração da farsa parece ter sido tão inescrupulosa e inexplicável que não encontra paralelo na história da descoberta paleontológica, escreveram eles. As manchetes dos jornais do dia seguinte compartilharam a história com o mundo. Naquela época, acreditava-se que a calota craniana ainda tinha cerca de 50 mil anos. Em 1959, no entanto, a técnica de datação por carbono 14, recentemente descoberta, foi usada para mostrar que tinha entre 520 e 720 anos, o maxilar um pouco mais jovem. Embora diferentes indivíduos tenham sido acusados de ser os autores da farsa, não há acordo sobre quem poderia ter sido. Charles Dawson entrou para a história da ciência, não da forma que sonhava, mas sim como um alerta contra os abusos e má conduta. Nos resta o alento de que, assim como a justiça, os mecanismos de autocorreção da ciência tardam, mas não falham.